Estamos aqui no evento Dog Sport Experience aqui na Itália, que é um evento para você experimentar esportes, praticar esportes com o seu cão. Então, durante a semana tem aulas e na sexta e no sábado tem, além das aulas, tem competições de todas as modalidades. E nós nos inscrevemos para fazer algumas aulas com o Burpee. Algumas não, várias, muitas aulas. O Burpee vai ficar exausto de tantas aulas. Ainda bem que ele adora fazer as coisas, mas a gente não se inscreveu em nenhuma competição, só nas aulas mesmo, mas vai, como a Laís falou, a semana inteira. Então, vem com a gente acompanhar essas aulas. Target. Vai, premialo. Ce l'ha un po' di saltellare, eh? Gioco, sì, bravissimo! Yes. Secondo me la velocità gli viene quando è sicuro di quello che sta facendo. E aí, como foi a aula de obediência? Foi bem legal. Eu achei bem sucinta, ela foi bem direta. É óbvio que essas pessoas não conhecem a gente, não sabem como que a gente treina nem nada, então é difícil para um instrutor dar aula assim. Então ela primeiro vê o que a gente faz e eu mostrei ali algumas coisas que eu queria melhorar também. Ela deu umas dicas super legais que eu já pude colocar em prática na hora. E é legal também, como a pessoa não te conhece, ela te fala para fazer coisas assim para você tentar. Você fica meio assim, mas tenta aí. O que eu tentei funcionou tudo. Então foi bem legal, fiquei bem contente. Não esperava que o Burpee fosse se sair tão bem como ele saiu. Bravo, 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 bravo. Se allunga e sente il codo. Va bene, è fondamentale della relazione. Dai, via. Dai. Freia! Adesso non si ferma più. Benissimo, cioè benissimo, è difficile. Ci. Bravissimo Burpee, bravissimo! Bravissimo! Dai Burpee! Dai Burpee, bravo! Bravo! Poi aspetta tagliare. Gigi, bravo! Foi muito legal a natação. Para o Burpee não ficou muito claro a ideia de seguir um caminho, porque ele está muito acostumado a entrar na água e brincar e só, né, pular, se jogar e ir atrás do brinquedo. E a gente fez sem usar brinquedo, só com a minha indicação para que ele fizesse a voltinha ali e chegasse no final. A gente praticou pouco, gostaria até de ter praticado mais a parte da natação, porque é a parte que eu mais gosto, mas aí não ia dar tempo de fazer tudo. Depois a gente foi pro scooter, primeiro eu aprendi a andar de scooter sem ele, né, para eu conseguir depois andar com ele com segurança. Ele disse que nem tem a bicicleta aqui para emprestar para fazer, porque para quem tá começando o scooter é um pouco mais seguro. E eu achei que eu ia conseguir acompanhar ele, mas ainda assim ele foi mais rápido do que eu. Mas foi legal, eu consegui entender o ritmo, a gente praticou bastante as saídas e depois praticamos a transição também do scooter para a corrida.
E na corrida, eu achei que eu tava correndo muito rápido, mas eu acho que não tava tão rápido assim, porque aí eu senti ainda ele tracionando bastante. Mas foi muito divertido, foi um esporte bem gostoso de fazer. E o instrutor ficou impressionado, né? Ele falou, nossa, é pequenininho, mas ele puxa muito mais. Ele gostou muito da atitude do Burpee, de como ele corre, de como ele mantinha a corrida e ele ia à frente. Ele elogiou bastante a atitude dele. Legal. Di chiaramente compensare questa cosa, ma non sono le proteine che ci danno veramente Basso. Bravo. Chiama. Bravo. Chiama. Ok. Bravo. Super. Può alzarla insieme? Bravo! Bella! Super! Yep. Good boy, Burpee. Come here. Come here. Yay, come on. Bravo! Yay, good boy. Come on. Burpee. Come here. Come here. Yes, come on. Go, Burpee. Go. Good job. Bravo! Yes, good boy. E aí, como foi a aula de swim dog? Foi legal, é diferente. É muito diferente do que a gente imagina, tipo que vai ser como agility, mas não. E para ele também dá para perceber que, né, é algo que ele não está acostumado, então ele está acostumado só a nadar, vai lá, pega o brinquedo e volta. Mas ficar seguindo e respondendo a comandos e prestando atenção é bem diferente. Dá para ver que ele cansou muito rápido. Muito rápido. Depois da segunda, terceira passada, você vê que ele já... O cérebrozinho dele já estava meio frio. Mas foi bastante legal, assim, uma experiência diferente. Eu acho que para condicionamento me parece ser uma coisa muito boa, assim, realmente, porque o cachorro ele tem que ficar nadando por um período mais longo, ficar fazendo curvas bem acentuadas. Eu acho que é bem legal. Acho que valeu, sim. Uccidila quella preda, uccidilo quel maricondo, uccidi. Yes. Oh, che bella questa respirata. Yes. Lui deve ragionare, capire che deve andare sul tartufo. Vedi? Yes. Good boy. Altre 2 volte e poi gioco. Wow. Yes. Good boy. Trufa. Yes. See? Wait. Trufa. Yes. Oggi, domani. Yes. O que é isso aí na sua mão? Isso aqui é uma trufa negra italiana. Haha. Que o Sr. Burpee adorou. Yes. E a gente acabou de sair então da aula de busca de trufa, que eles chamam de pull out. Foi bem legal, bem interessante. Muitas coisas são similares ao que a gente faz com o trabalho de faro, de detecção,
mas tem umas coisas novas, diferentes, obviamente, né? É um trabalho diferente. Eu gostei bastante, o Burpee adorou, é uma coisa que ele gosta muito de trabalhar faro, e junto com brincadeira ainda, mas ele gostou bastante da trufa, e ele quer comer a trufa. Então, mas é legal, a gente tem mais uma aula, né, mais pra frente, essa semana, e já falaram pra gente participar da competição, porque ele gostou bastante, e vamos ver. Ela inclusive deixou com a gente 2 negocinhos, né, essa trufa aqui e esse que parece um brinquedo, mas tem trufa dentro, pra gente treinar entre essa aula e a próxima, e espero que... Bom, não espero, tenho certeza que a próxima também vai ser bem legal e ele já vai ter evoluído ainda mais. Mas foi bem interessante, gostei bastante. Um passeinho aqui na trilha depois de fazer a aula de Hoopers. O Hoopers é tipo um percurso de obstáculos, só que não tem saltos, não tem rampas, nada disso, ele é todo no chão e ele é feito de forma circular, a pessoa fica no meio e o cachorro faz o percurso em volta. Foi a primeira aula que a gente fez de Hoopers, então o foco foi começar a mostrar para ele os obstáculos e essa ideia de trabalhar à distância, né, de se afastar, o que é muito diferente do Agility, que a pessoa corre junto, até tem alguns obstáculos que você manda um pouco mais longe, mas no Hoopers a pessoa sempre vai ficar longe. Então a gente fez uma sequência de, como chama? Hoopers. De umas argolas e tinha um túnel, então foi 2 argolas, um túnel e uma argola. E ele tinha que fazer, ia mudando a minha posição, né? Primeiro foi acrescentando os obstáculos para ele, depois mudando a minha posição. Ele foi muito bem. A gente conseguiu fazer todos os níveis de dificuldade que ela propôs para esse primeiro exercício. E foi bem divertido, foi bem legal. O Burpee gostou, ele acelerou, porque era só uma linha reta também. E mesmo quando eu ficava mais para trás, ele entendia que ele tinha que ir para frente. Gostamos, a instrutora também falou que ele é bem rápido e que a gente deveria levar o Hoopers pro Brasil. E aí, o que vocês acham? Buono conduttore. Indicare. Buono. Bravo. Super, bravissimo. Bueno. Super! Que foi? Grande! A aula de nosework foi muito legal. Eu fiquei impressionado assim com a velocidade que o Burpee aprendeu o novo odor. Até agora não entendi o nome, qual que é o do novo odor, mas eles trabalham com odores de plantas, ervas, de flores, e eles usam a própria planta em vez de usar o óleo da planta, porque o odor é menos forte. Então é um pouco mais difícil, na verdade, para o cachorro, mas o Burpee, depois de poucas repetições, feito com o próprio instrutor lá de pareamento,
já conseguiu começar a buscar, e eles trabalham também de uma forma diferente, eles usam os copinhos assim no chão, o que eu achei também bastante interessante. E é isso, e convidou a gente até a participar da competição no fim de semana. A gente tem um pouco para trabalhar na indicação, porque é uma indicação diferente do que a gente normalmente faz no chão, mas muito legal. O que ele explicou é que em competição, antes de entrar em pista, você tem que dizer como o cão indica. Exato. E aí ele tem que indicar do jeito que você falou. Se ele indicar de outra forma, não é considerado. Exato. Então, se você falou que o cachorro vai sentar, ele tem que sentar. Se ele achou e ficou em pé, mesmo que ele tenha achado perfeitamente, daí não vai valer. E ele disse que o Burpee é muito focado e que ele consegue trabalhar muito bem. Sem distrair. Pelo menos nisso, né? No trabalho de faro, ele realmente ele fica bem focado. Mas é isso, foi ótimo. Gostei. A próxima aula é? A próxima aula é de agility. Let's go. Perfect. Good boy. Good job. Now easy, collect. There we go. Shoulder open. Very nice. Okay. Very, very good line. Very good line, but because your shoulder will... Yes, good job. Touch. Take it easy. Touch. Yes. Scende. Yes. Dal manettino al basso non scende, devi applicare il no? Se lo tiri. Espera aí. Espera aí. Wow! Good boy! That was perfect. Now it was really perfect. Out, out, out. Out. Yay! Good boy. Perfect. Eu fiz aula com um instrutor italiano, o Nicola Giraldi, e fiz também com uma instrutora alemã, a Dani Fischbach. E são ótimos instrutores, eu gostei bastante. Eu nunca tinha tido aula com eles, eu os conhecia de ter visto em competições e tudo mais, mas eu nunca tinha tido aula com eles. Eles foram super atenciosos, super detalhistas, o que eu gosto bastante no treinamento, e bem particulares assim em relação a como o Burpee em específico trabalha. Então foi muito legal, o feedback deles também foi ótimo em relação ao, o trabalho que está sendo feito. Eu peguei umas dicas legais de coisas que eu tenho que melhorar, coisas para eu ensinar, e foi super válido. Assim, para mim, né, só o Agility já teria valido a pena vir até aqui. Somando todo o restante, foi demais, gostei. E algumas pessoas, é muito comum as pessoas se questionarem, né? Como é que a gente faz para viajar com o cão em relação à comida? Bom, se o seu cão come ração, especialmente se não for uma marca local, se for uma marca dessas multinacionais e se for uma marca, algum tipo de ração específica, você provavelmente vai encontrar na maioria dos lugares que você for viajar. Aqui na Itália, com certeza, você vai encontrar em pet shops marcas grandes, tá? Agora, nem todos os cães comem ração. A gente conseguiu aqui encontrar, através de alguns contatos nossos, fornecedores, pessoas que vendem alimentação natural.
A gente não viu, nos pet shops que a gente visitou, que não foram muitos, a gente não viu, né, como, por exemplo, tem no Canadá, nos Estados Unidos, é muito comum já você ver aquelas geladeiras, né, onde o pessoal já tem alimentação natural, mesmo em pet shops grandes. A gente conseguiu aqui uma pessoa que ela entrega em pacotes assim, separadinhos já, bonitinhos, uma ração, uma alimentação de vários tipos de carne, né? Esse daqui é acho que é de porco. Não, esse de vaca mesmo. Essa é de vaca mesmo. Mas tem de vários tipos de carne. É interessante que aqui eles usam vários tipos de carne, né? Que a gente não está acostumado a ver pelos petiscos, né? Inclusive a gente até comprou. Isso é comida, na verdade, né? Tem uma outra comida. A gente comprou como petisco, mas estava vendendo nas lojinhas aqui do evento, assim, ó, alimentação natural desidratada. E a gente comprou para usar como petisco mesmo, porque ela é um grãozinho assim, bem pequenininho, só que ele é bem molinho, né? Então, essa como que era mesmo? Essa é de codorna. Codorna e pato. Né? Mas tem de javali, de porco, Tem vários. Tipo, isso aqui seria uma refeição completa também, se a gente quisesse. Por exemplo, um saquinho desse daria uma refeição pro burpee. Esse daqui, o que a gente achou legal, que foi uma surpresa pra gente, ele vinha nesses pacotinhos aqui, né, fechadinhos e tal, mas não precisa de refrigeração. Então, mesmo estando viajando, né, vamos supor que você estivesse na estrada e tudo mais, daria para ter usado essas daqui, que eu achei bem legal também. Bem prático. Exato. E uma outra coisa que também foi muito legal, que é um dos patrocinadores do evento, é o Dog Raid. A gente ganhou um Dog Raid e um Yummy Raid também, que são os dois produtos da marca. Um é uma bebida isotônica e esse outro é mais um saborizador para comida, mas os dois têm probióticos, então colocando isso, né, com frequência para ajudar na ingestão de água e até na comida, não por causa do sabor, porque ele adorou a comida, mas o probiótico ajuda nessa adaptação de você mudar a comida e dar petiscos diferentes e coisa assim, e o cachorro não tem dor de barriga. Mas esse Yummy Raid ele também gostou bastante. Mostra mais perto aqui da imagem. É interessante. Quem sabe, é possível que eles vão pro Brasil, né? Tá falando... Eles disseram que tem planos aí de ir pro Brasil. Exato. Mas é isso. Vai, rimani fermo. Esatto. Perché se mi fermo, perfetto, benissimo. Olha, sei pronto? Sei pronto? Io scappo alla tua pappa. Ciao ciao! Vai, dagli track. Ok? Bravissimo! Avvicinalo. Allunga. Aiutalo con la voce, eccolo lì. Allunga, fai andare il guinzaglio. Ecco. Bravo! Vai, lascia pure. Qui nonno prova. Mette il naso in terra. Dove era lei che c'è il pool d'odore? Sì! Bravo! Bravissimo! Fatto venire i brividi! Essas são as amostras de odores que eles usam para as buscas avançadas. Fai un giro intorno con il cane all'esterno. Bravo, vai. Ora poi se tornate si impara anche il portoghese. Lascialo pure guardare un po'. Vai. Fai tutto il giro, lo chiudi, ti ricordi sempre di arrivare bene, poi vieni qua come prima, davanti ma non sopra, lo attacchi con la pettorina. Allora, parti pure.
Ricordi? Vai. Bravo. Oh, bravo, bravissimo. Bravissimo. Piano. Vai piano, vai piano. Vai pianino. Torna un passettino indietro. Torna un passettino indietro. Tu torna indietro, bravo. Ok. Guarda, non ti... Guarda. Vai! Vai con che fenomeno! Bravissimo! Fagli complimenti! Molto, molto bene! A experiência no Mantrailing foi muito legal, muito diferente do que eu imaginava. A gente ficou aqui mais de 2 horas. O Burpee fez 3 sessões, a apresentação fez tudo que ele precisa fazer para entender, e foi muito legal. Ele conseguiu entender o que estava acontecendo. No final ele fez uma busca de uma pessoa que ele não tinha buscado ainda, uma pessoa estranha, e foi show de bola. Assim, a gente aprendeu bastante sobre como entender como o cachorro trabalha, ler a linguagem corporal dele enquanto ele está buscando. Foi show de bola, gostei bastante. Sempre con la mano, perché il gestuale ci sarà sempre. Ok. Quello ci sarà sempre. Push, push. Wow! Push, push. Yes! Bravo! Push, push. Yes! Wow! Yes! Dietro la palla ancora? È così, bravo! Tieni le braccia aperte. Ok, chiedi push. Yes! Bravo! Push, push. Yes! Yes! Allora, il push, il gestuale glielo devi sempre fare. Ok. Ok? Questo lo farai sempre. Push, push. Yes! Wow! Via, dietro, vai tu dietro Push, la push. Wow! Ok, wow, bravo! Trayball a gente fez, que é um esporte que mistura pastoreio com futebol, vamos dizer assim. O cachorro tem que empurrar as bolas até uma área delimitada, que é marcada por um gol, e a pessoa fica ali na frente. Foi a nossa primeira aula, então a gente começou com o básico, obviamente, de ensinar o cachorro a empurrar a bola. E é interessante porque o Burpee já tinha feito alguns exercícios de propriocepção, eu já tinha trabalhado com ele de subir na bola, mas nesse esporte o cachorro não pode subir na bola, ele não pode tocar da metade da bola para cima. Então a gente trabalhou ensinando ele a empurrar a bola com o focinho, fazendo esse movimento de baixo para cima, para que a bola pudesse ser jogada. Ele conseguiu fazer com uma e com 2 bolas e conseguiu empurrar um pouquinho. É um esporte que eu acho bem interessante de fazer e é algo que você pode fazer em casa, né? Você só precisa das bolas e qualquer cachorro pode fazer. Qualquer idade, mesmo cães surdos ou sem um dos membros. Ele disse lá que é um esporte muito inclusivo. Então eu achei bem legal de praticar. Acho que o Burpee se divertiu bastante também. E valeu, gostei bastante. Ancora, posto.
ci sarà coloro che stamattina giudica Conta pra mim como é que foi fazer uma aula de socorro aquático com um cachorro de 7 quilos. Foi interessante, eu acho que foi bastante divertido. A água estava bem gostosa, então entrar e nadar ali por si só já valeu a aula. Cães pequenininhos não fazem o trabalho, né, de resgate aquático porque simplesmente eles não têm peso suficiente para conseguir puxar uma pessoa ou um barco ou qualquer coisa. Geralmente eles usam cães maiores, é muito comum fazer com terra nova, mas para esporte tem uma adaptação para que os cães pequenos façam, que aí lógico eles não têm que trazer a pessoa. Inclusive o instrutor disse que agora em julho vai ter a primeira competição aqui na Itália com cães pequenos. Foi divertido, porque a gente estava no lago e o Burpee curte. Na verdade eu marquei essa aula porque eu sei que ele gosta bastante de água e de brincar na água, e pra gente tentar, quando estar na água, direcionar para ele conseguir fazer outras coisas, e foi isso que a gente trabalhou, um brinquedo novo, foco no brinquedo novo, mesmo com outros cães em volta, e ele conseguir buscar e trazer, depois buscar comigo lá na água e eu voltar nadando com ele. Foi uma aula interessante. Ele estava um pouco cansado também, né? No final é bastante cansativa a natação, por si só é bastante cansativa, mas foi ele divertido. não usa colete, né? Diferente, tem cães que usam coletes, então é um pouco mais fácil ainda. Ele vai sem colete e o esforço é maior. E o instrutor até falou, como ele é um cachorro um pouco mais agitado, ele gasta muito mais energia, então ele cansa muito mais, mesmo nadando menos do que os outros cães maiores. Mas foi bastante interessante e divertido. Hoje começam as competições, ainda tem algumas aulas rolando, a gente ainda tem mais 3 aulas para fazer, 2 hoje e 1 amanhã, mas hoje já está rolando competição. E vai ter competição de todas as modalidades, muitas hoje, muitas amanhã, e a gente vai assistir, porque daí é a oportunidade da gente ver o esporte sendo praticado no seu nível competitivo, porque até então a gente estava fazendo aula, vendo as pessoas que estão começando, às vezes algumas pessoas que estão num nível um pouquinho mais avançado, mas não fazendo às vezes os percursos completos. Então agora nas competições a gente consegue ver um pouco do esporte completo mesmo. Per me figurati, accogliamo Andrea Bodi, ministro. Ecco che scende in pista un altro. O ministro do esporte veio para a abertura das competições e pôde ver aí uma demonstração de uma pista de agility. Questo è il nostro pluricampione del mondo, il nostro Nicola Girato. Então aqui tá rolando nosework, Trabalho de faro esportivo. e aqui agility do outro lado, nas 2 pistas. É um jumping, né? É uma prova de jumping que não tem as zonas de contato. Perfetto. Premiano quando è con tutte e 4 le zampe. Noi queste le usiamo tantissimo, anche per gli esercizi. Poi piano piano l'aiuto delle mani lo togli, così lui inizia a guardare i coni. Ok, resta in te decidere. Perché io però super! Brava. Passa la mano, gira. Premia, premia, premia e sganci. Ok. Super! Bellissimo. Ok. Brava. Spingi, chiudi la mano e spingi. Bravo! Esatto. Jump. Yes. Baby. Jump. Yes. Di nuovo. Jump. Bravo!
Fizemos 3 aulas de freestyle, porque eram 3 instrutoras e eu quis agendar uma aula com cada uma, que é o esporte que eu mais gosto e que eu tenho me dedicado a treinar um pouquinho mais com o burpee. Então eu quis aproveitar essa experiência para conhecer instrutoras diferentes, porque cada uma vai ensinar coisas de formas diferentes. Foi bastante desafiador, principalmente por causa do ambiente. O lugar onde estava tendo aula de freestyle era bem perto de outros campos, né? Tinha o campo do main trailing, um campo de agility bem do lado. Então nas primeiras aulas, inclusive a primeira foi tipo a primeira aula que o burpee fez no evento. Então ele estava um pouco mais distraído, mas conseguimos, né, de pouquinho em pouquinho, trabalhar na questão de atenção dele, de lidar com distrações, fazer alguns truques, melhorar alguns que a gente já fazia, ou aprender novas formas de treinar truques que a gente já tinha começado, mas estava meio sem saber como continuar fazendo. E foi muito interessante fazer com as 3 instrutoras diferentes. A gente também, né, ao longo do evento foi aprendendo a ajudar ele a lidar com essas distrações dos outros cães. Então a última aula a gente já foi preparado com uma guia mais longa para a gente evitar que ele chegasse muito perto dos outros campos. E ao invés de trabalhar com ele solto, a gente trabalhou com ele na guia. E aí na última aula ele estava bastante focado, bastante atento, conseguiu fazer bastante dos exercícios propostos. E foi bem interessante, foi bem legal. Fico muito feliz assim de conseguir fazer um pouco mais de freestyle com ele e ter essa oportunidade de Tem fazer. coisas novas aí para você treinar? Você vai ensinar alguns truques novos baseado nisso que você aprendeu? Com certeza. Aprendi como ensinar alguns truques que eu não sabia como fazer, então com certeza a gente vai seguir praticando em casa. Legal. Não se enganem pelo céu claro. Agora são que horas? 8h50 da noite. 8h50 da noite. Está rolando aqui competição de obediência, ali de rally de obediência e lá do outro lado de agility ainda. O pessoal da obediência todo aquecendo aqui, ó, praticando com os cachorros antes da prova. E o tempo tá mudando. Vai chover. Ixi. E amanhã cedo a gente vai fazer a nossa última aula, que é uma aula de busca de trufas. Exatamente. Olhem pra mim, pra não ficar olhando pro nada. Que nada, tá? Prova de obediência. Não tem ninguém. Não tem mais ninguém. É isso. Estão se preparando para entrar. Os cães têm que ficar aí, não fica. Piede. Brava. Seduta. Piede. Resta. Vieni. Terra. Front. Dietro. Piede. Trufa. Vai, vai. Ha scavato? Ehi, che vuoi? Ah, che bello. Ok, a parte, non col tartufo. E poi ti ritorna il lavoro fatto sul tartufo. Wow! Hai visto che cerca senza di te? Bravo papi, bravo! Brava, che devi portato? Yes! Wow! Wow! Você acha Bravi! duas embaixo da terra, meu filho? Muito bem. Bravi! Muito bem. Uau.
passeiozinho na água depois de fazer a última aula que a gente agendou aqui no Dog Sport Experience, que foi uma aula de trufa. Ele já tinha feito uma e foi muito legal, porque ele fez a primeira aula para entender o geral de como funciona, e daí a gente treinou, ela deixou uma trufa com a gente treinou um pouco durante a semana. Então, quando ele voltou para fazer essa outra aula, a gente já conseguiu fazer muito mais. Ele conseguiu encontrar as trufas enterradas, encontrar várias trufas, né, ao invés de fazer uma só de cada vez. E foi muito legal. Acho que o Burpee gostou muito. Acho que foi uma das coisas que ele mais gostou de fazer, né? Ele gostou cavar tanto, buraco. Ele gostou tanto que depois a gente ia recompensar com o brinquedo. Ele fala, não quero brinquedo, quero continuar procurando. Queria continuar procurando. Foi muito legal as aulas de trufa. Ela queria deixar uma trufa com a gente pra gente continuar treinando, mas infelizmente a gente não pode levar pro Brasil. Infelizmente, trufa fresca não pode entrar no Brasil legalmente. A gente vai ter que achar umas trufas lá do Brasil, exato, então. Exato. Mi chiamava, facevo giusto un giro, il giro che dovevo fare e basta. Guarda che dovevo fare. Sono arrivato Quando vuoi. Vieni, sali. Bravissimo. Mi piace questo. Prova de trabalho de faro esportivo. Procurando. Dai Paola! Dai, spingi!
Ele tem que nadar em volta para a pessoa segurar. Tem as alças. Tá com o brinquedo na boca e volta lá pro treinador. Bravissima. Bene. Premiações rolando. Molto diritto, bravissime. Benissimo, proseguiamo con lo Splash Dog Small Medi classe D3. Primo classificato Marocchi Samantha con Cody. Cioè, la Samantha veramente ci ha preso gusto no? Tanta roba la Samantha. Cioè, ma la macchina è abbastanza... Isso aí, pessoal. Acabou. A gente está agora já em Bolonha, dando um rolezinho aqui com o Burpee, mas o Dog Sport Experience acabou. Foi uma super experiência, minha primeira vez, segunda vez da Laís já. Mas é minha primeira vez com cachorro, da outra vez eu fui sem cachorro. E putz, valeu muito a pena. É um evento muito incrível, assim, que realmente... Eu acho que não tem nenhum outro lugar do mundo nada parecido. Não que eu saiba. Se vocês souberem, coloquem aí no comentário. Um evento onde as pessoas podem ir aprender tantos esportes diferentes, conhecer. E que no fim ainda tem competição, caso você queira participar. Num lugar tão incrível assim. É um lugar muito legal, que dá pra ficar com o cachorro muito de boa, num ambiente super agradável. Realmente não tem igual. Valeu muito a pena, recomendo para todo mundo que quiser uma experiência de esportes caninos, participe. É isso. Agora a gente vai dar um rolezinho por aqui e valeu por ter acompanhado. É isso aí, tchau.